Bem, dando continuidade, a ideia agora é estudar a anatomia de um tweet, de modo a entender bastante bem como que essa forma de comunicação possui características bastante peculiares e próprias. Isso nos encaminha a notar qual é as dimensões ou estrutura de comunicação que o tweet permite, né? Estudar isso para nós vai ter muito valor para efeito de pensarmos no tipo de dados que obteremos, a natureza deles, né? E como eles podem, de alguma maneira, se endereçar a diferentes problemas de pesquisa que possamos ter interesse em estudar, né? Bem, tá. Ah, o tweet. Aqui à esquerda tem, digamos assim, o que é evidente para nós. Ele funciona a partir da existência de um perfil de alguém que entra na plataforma, aceita as condições e cria lá o seu perfil, e como outras mídias sociais, vai ter um fluxo de mensagens num feed uh, que ele vai poder receber. Esse feed é composto tanto por coisas gerais da plataforma, quanto por aquelas pessoas que o indivíduo segue e, portanto, vai ver mensagens preferenciais dessa pessoa. Né? Então, pensando na estrutura do Twitter, à direita há um gráfico que simplifica um pouco aquilo que a gente pode chamar dos dados e metadados que cada tweet tem, né? Grosso modo, deixei em azul aquilo que é mais importante, mais ou menos, né? O que é mais evidente. Então, o tweet tem o seu texto, geralmente, né? Atualmente composto por no máximo 280 caracteres, né? Esse texto vai ter um certo número de identificação, vai ter uma data de criação. No caso, a data aparece já aqui, mas ela também está escondida, por assim dizer, em termos de metadados. O tweet tem um usuário, usuário que o produziu. O usuário que pode ser uma pessoa ou pode ser uma instituição, como aqui no exemplo, que é o New York Times, né? Aí o nome dela, New York Times. Algum lugar a partir do qual ele foi produzido, gerado. E também tem as chamadas entities, entidades, as coisas que podem estar nesse Twitter. Hashtag, determinado tipo de mídia e ah, as menções ao usuário. Né? Isso é bastante interessante em termos da anatomia do Twitter e da característica comunicacional do Twitter, como nós vamos notar, em particular agora, ao falar da estrutura comunicacional do Twitter. Né? A rigor, é possível pensar que as mensagens do Twitter podem se dividir em dois grandes tipos. Uma comunicação que a gente faz e vai para muitos, notando se eu deixei o meu perfil público, claro, né? Ah, e outra que consiste em conversações. E aí é que a figura do tweet com mentions é significativa, pois todo tweet que tem o arroba e alguma coisa no nome do usuário, significa que ele está endereçado a esse usuário e esse usuário vai ver. Então vai ser uma espécie de conversação entre o usuário e aquele que ele marcou, que ele fez a menção. Pode ser vários, ou pode ser apenas um. Daí que isso daí marca os dois principais tipos de tweets. Quanto ao primeiro, a comunicação para muitos, o tweet também tem aquela característica do chamado RT. O RT significa o quê? Eu vi algum tweet que por algum motivo achei interessante e eu quero compartilhar essa informação. Seria o que em outras plataformas é chamado share, compartilhar. É um compartilhamento de alguma mensagem, colocando ou não algum tipo de comentário. Então, a rigor,
os tipos de mensagem são duas, mas você tem o tweet próprio, alguma coisa que você possa ter escrito, tem o tweet que você eventualmente retweetou de um outro usuário, e tem o tweet que consiste muito mais numa comunicação entre você e um ou vários usuários. Falando dessa estrutura de comunicação, há dois autores que vão notar que as características específicas do modo de comunicar do tweet vão permitir a constituição de grandes públicos macro a partir de hashtags. Na medida que, quando eu coloco uma hashtag, eu estou dialogando com todas as outras pessoas que estão colocando essa hashtag, então eu vou ver mais tweets que tem essa hashtag. Então pode-se falar da formação de públicos que se formam muito rapidamente e também se dissolvem rapidamente. Essa seria um nível macro de interações na plataforma Twitch. No nível meso, tem toda aquela comunicação que se dá entre redes de pessoas que se seguem ou que seguem alguém que por algum motivo é muito seguido, muito interessante, um veículo de comunicação, por exemplo, ou uma celebridade, né? Por fim, em nível micro, uma comunicação praticamente interpessoal, né, nós temos replies, respostas e mentions. Mention também pode ser entendida como uma reply, algo que a gente está mencionando alguém e endereçando essa comunicação a essa pessoa. Pois bem, na continuidade, vamos pensar como isso daí pode se refletir no tipo de pesquisa, em diferentes tipos de pesquisa que sejam feitas. Essa anatomia de um tweet, com certos dados que a gente vai obter, e a estrutura comunicacional da plataforma. Até mais.